Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Iniciaremos agora a leitura do Livro do Céu, volume 2. Estamos iniciando pelo apêndice, que foi colocado no volume 2, e a biografia da Luísa Picarreta. Então, começando pelo apêndice. As 4 regras de vida que Jesus Cristo deu a Luísa por ocasião do matrimônio místico. Eles foram encontrados numa cópia manuscrita inserida no primeiro volume, embora a maneira de Luísa de expressão seja muito peculiar, o conteúdo provavelmente é dela. Digo, portanto, que Jesus, antes de tudo, ordenou que eu fosse totalmente desapegada de toda a criatura e até de mim mesma, como se eu tivesse que viver no perfeito esquecimento de todas as coisas, para garantir que meu interior sempre tivesse fixada a doce lembrança dele e uma viva e palpitante afeição de amor para com ele, para que, deliciando-se em todos os atos, pudesse formar uma morada estável em meu coração. Fora dele, disse-me, eu não deveria mais conhecer ninguém, nem amigos, nem mesmo a mim mesma. Somente nele devia ser despertada a lembrança de tudo e de todos, pois nele a criatura não pode deixar de existir. E para chegar a isso, acrescentou que eu tinha que agir sempre com santa indiferença e independentemente do que pudesse acontecer ao meu redor, ou seja, sempre agir corretamente e com a máxima simplicidade, não levando em conta os prós e os contras que poderiam vir a mim das criaturas. Na prática, então, se às vezes eu não fazia tudo isso, meu doce Jesus, tomando-me severamente de volta, me dizia: se tu não alcançares o desapego propriamente dito, não apenas, mas ainda afetivo, tu não poderás estar completamente investida em minha luz. Mas se, em vez disso, te tiveres de toda a afeição terrena, te livrares de toda a afeição terrena, te tornares como um cristal muito claro, que deixa passar a plenitude da luz, assim minha divindade, que é luz, entrará totalmente dentro de ti. Em segundo lugar, ele me disse que eu não deveria mais viver em mim mesma, mas somente e inteiramente nele, isto é, viver desapegada de mim mesma. Eu tinha que cuidar sempre de investir-me no verdadeiro espírito de fé, por meio do qual eu tinha que tentar me conhecer cada vez mais. Ter cuidado com a minha própria capacidade, que não sou boa em fazer nada por mim mesma,
e conhecer cada vez mais o meu Jesus para poder confiar cada vez mais nele. E Jesus diz: E depois de ter conhecido a ti mesma e quem sou eu, como consequência, muitas vezes tu sairás de ti mesma para mergulhar no imenso mar da minha providência. Por isso, como uma noivinha de quem o esposo é tão ciumento que não quer ser permitir o menor prazer com os outros, tu estarás sempre perto de mim. E como ela está com o rosto sempre voltado para o esposo, para que ele não duvide dela, assim me darás domínio absoluto sobre ti, tanto que eu quisesse acariciar-te, encher-te de carismas, beijos e amor, como também açoitar, afligir e infligir qualquer punição em ti. Tu terás que te submeter a tudo por meu amor, sempre em tua plena liberdade, porque teremos dores e alegrias em comum, e até mesmo competiremos para ver qual de nós poderá suportar mais dores em si mesmo, sem outro propósito que o de agradar a nós mesmos e fazer um ao outro feliz. Em terceiro lugar, tua vontade não deve estar em ti, mas apenas a minha, que deve permanecer e governar como um rei em seu palácio real. Caso contrário, logo se sentirão as divergências de um amor inepto, do qual surgirão densas sombras que lançarão em ti essas desarmonias e essa dessemelhança de trabalho indesejadas pela nobreza comum que absolutamente deve reinar entre mim e ti, minha noiva, e esta nobreza reinará em ti. Se de vez em quando tentares entrar no teu nada, isto é, se vieres a ter perfeito conhecimento de ti mesma, não parar aqui, mas, conhecendo o teu nada, terás que fazer tudo o mais rápido possível para entrar no poder infinito de minha vontade, da qual vais retirar todas as graças que precisará para elevar-te em mim, para fazer tudo comigo, sem levar em conta a ti, que deseja plenamente desaparecer em mim. Em quarto lugar, de agora em diante, quero que entre mim e ti não haja aquele tu e eu. Portanto, não diremos mais tu farás, eu vou fazer, mas nós faremos isso. Estes teu e meu ainda não desapareceram, mas tudo será chamado de nosso, já que tu, como minha fiel esposa, participarás em comum e guiarás o destino do mundo. Todos os remidos em meu sangue se tornaram meus filhos e irmãos, e como são meus, ainda serão teus filhos e irmãos, que, como filhos, serão amados por ti como uma verdadeira mãe. É verdade que esses irmãos e filhos lhe custarão muitas dores, porque a maioria deles se tornou muito rebelde, muito desviada, e muitos ainda licenciosos, mas tu tomarás como eu suas merecidas dores sobre ti e à custa dos mais dolorosos sacrifícios tentarás salvá-los, certificando-te de que os conduzirás ao meu coração, coberto pelos méritos de tuas dolorosas dores e aspergidos todos do teu e do meu sangue, em vista do qual o meu Pai Celestial não só usará de misericórdia e perdão, mas também, se estiverem perfeitamente contritos, muitos, como o bom ladrão, logo tomarão posse eterna do paraíso. Finalmente, na medida em que te desapegas de tudo que não é puramente meu, tu te encontrarás cada vez mais imersa em minha vontade absoluta, na qual adquirirá a plenitude do meu amor, através do conhecimento de minha essência, que dia após dia se tornará cada vez mais viva em ti. E então, mais do que nunca,
Assim como as imagens são vistas em um espelho, no reflexo reverberante da luz, assim em mim encontrarás verdadeiramente todas as criaturas com um espírito de inteligência e amor em ordem, de modo que, em um único olhar, tu verás tudo deles e conhecerás o estado de consciência de cada um deles, para que tu, como mãe mais amorosa, no verdadeiro espírito de misericórdia, que é o meu espírito e de minha mãe, faças o máximo sacrifício, imolando-te para eles. E este sacrifício será como um manto que cobrirá a todos, como verdadeira imitadora e esposa fiel. Biografia de Luísa Picarreta. O quarto como capela, a cama como cruz, o Fiat como lema. Luísa Picarreta nasceu em Corato, província de Bari, na Itália, no dia 23 de abril de 1865. Faleceu em odor de santidade no dia 4 de março de 1947. Em 1874, com 9 anos, fez a primeira comunhão e no mesmo dia recebeu o sacramento da confirmação. Toda a sua vida se desenvolve na oração, na meditação, na vivência dos sacramentos, na Santíssima Missa, com a convicção de ser pedra viva da Santa Igreja, a qual sempre obedeceu e submeteu-se audacemente através de seus confessores e diretores espirituais. Sua vida interior a eleva aos pontos mais altos da união com Deus, união que se manifesta testemunhando heroicamente as virtudes cristãs, em graças sobrenaturais especiais, como os matrimônios místicos e fenômenos extraordinários, como sofreu no seu corpo as penas da crucificação de Jesus e viver por 60 anos somente da Eucaristia, entre muitos outros. Luísa teve 2 ofícios ou tarefas encomendadas pelo Senhor: o ofício de vítima, vivendo a paixão com Cristo Redentor, e a de secretária, a filha primogênita de divina vontade, com Cristo Rei. No primeiro ofício, Luísa está na companhia de muitas outras almas vítimas. Já no segundo ofício, Luísa tem uma tarefa inédita, única e irrepetível: receber e viver as maravilhosas verdades sobre a vontade divina, e depois entregá-las à Igreja através de seus ministros. Com ela, começa uma nova geração de filhos da luz. Disse-lhe Jesus, os filhos de sua divina vontade. Com ela começa uma corrente de amor, uma corrente de almas chamadas a viver na divina vontade. Em todas as santidades houve santos que sempre foram os primeiros a iniciar uma espécie de santidade, de modo que houve o santo que começou a santidade dos penitentes, outro que começou a da obediência, outro da humildade, e assim de todas as outras santidades. Agora o começo da santidade é viver no meu querer, quero que sejas tu. 27 de novembro de 1917. Em seu belo testemunho, Santo Aníbal de França escreveu: Nosso Senhor, que de século em século acrescenta cada vez mais as maravilhas do seu amor, parece que desta Virgem, que ele chama a menor que encontrou na terra, carente de toda instrução, ele queria formar um instrumento adequado para uma missão tão sublime que a nenhuma outra pode ser comparada, ou seja, o triunfo da divina vontade no mundo inteiro, de acordo com o que dizemos na oração do Pai Nosso: Fiat voluntas tua. O próprio Jesus disse a ela: Tua missão é grande,
porque não se trata somente da santidade pessoal, mas de abraçar tudo e a todos e reparar o reino de minha vontade às gerações humanas. 22 de agosto de 1926. Por mandato de seus confessores, recompilaram-se muitíssimos escritos de Luísa Picarreta, orações diversas, meditações, lembranças de infância, cartas de correspondência de muitas almas pedindo luz, intercessões, etc. Encontramos de Luísa 36 livros a modo de biografia, com o imprimatur da edição em língua portuguesa do padre Gilson Magno dos Santos. A autora descreve os ensinamentos que recebe da parte de Jesus Cristo sobre o que significa viver na vontade de Deus, como o fim último das criaturas e finalidade das obras da Santíssima Trindade. A estes escritos, tal como este primeiro volume, Jesus mesmo dá como título Livro do Céu, o livro das horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual contemplaram-se profundamente as penas que Jesus sofreu nas últimas 24 horas de sua vida. Os livros Os Giros da Alma consiste em 24 meditações convidando-nos a entrar no seio da Santíssima Trindade e corresponder ao amor infinito depositado em cada coisa criada e em cada ato realizado por Jesus para a nossa salvação. O livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, no qual nos são dadas sublimes e celestiais lições, bem como novas e especiais orações, a fim de implorar a vinda do adorável reino do querer divino. No dia 20 de novembro de 1994, na festa de Cristo Rei, a Santa Sé deu o seu nihil obstate à Arquidiocese de Trani, Barletta, Bisagli, guiada por Sua Excelência Monsenhor Carmelo Cassati, para a abertura oficial da causa da canonização. No dia 29 de novembro de 2005, Monsenhor Giovanni Battista Piscieri, arcebispo da Arquidiocese, naquela ocasião, encerrou a fase diocesana, recolhendo imensos documentos e testemunhos sobre a santidade da serva de Deus, iniciando, sim, assim, a fase romana da causa. Iniciaremos agora, então, a leitura do segundo volume do Livro do Céu. Eu sou o Mestre Divino, o Mestre da Divina Vontade, e as almas que vivem na minha vontade são o meu sorriso. Vejo o grande bem que farão estes escritos. Nossa paterna bondade se dignou e benignamente quis ditar estes escritos, desde o coração, com os modos mais insinuantes, atraentes, afáveis, cheios de doçura e com um amor tão grande que atinge o inacreditável. Cada palavra pode chamar-se um presságio de amor, um amor que o outro, um maior que o outro. Por isso, querer tocar nestes escritos é querer tocar em mim mesmo, e, portanto, terei tal cuidado que nem sequer uma palavra deixarei que se perca. 20 de junho de 1938. Introdução. Nos escritos de Luísa Picarreta se distinguem claramente 3 etapas que são: primeira, desde que Nosso Senhor começa a falar até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala de sua vontade, porém, não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de falar a divina vontade, adequar-se a ela,
no abandono nela, etc. Não lhe dá o conhecimento do viver em seu querer, ou seja, a vai exercitando-a na santidade humana, a qual para Luísa é estritamente necessário para depois passar à santidade do viver no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade, e, graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. Cabe mencionar aqui que o volume 11 é o volume da mudança, onde nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do viver em seu querer, ou seja, a santidade divina. Não te aflijas, minha filha. Tu deves saber que quando vim à terra, vim para abolir as leis antigas, outras para aperfeiçoá-las. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei no modo mais perfeito, como não faziam os demais. Entretanto, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à lei nova, porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor, na qual encerrava em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e o único sacrificado. Por isso, todos os demais sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo o homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer a todos. Agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina que é o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, quero concentrar em ti todos os estados que tenho até agora, no caminho da santidade. E à medida que tu passes por eles e os pratiques, fazendo-os em meu querer, dou-lhes comprimento, os coroo e embelezo-os, lhes ponho o selo. Tudo deve terminar em minha vontade, e onde todas as santidades terminam, a santidade do meu querer, sendo nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhe o seu princípio. Por isso, deixe-me fazer, faze-me repetir minha vida e o que disse na redenção, com muito amor. Agora, com mais amor, quero repeti-lo em ti, para primeiramente fazer que minha vontade e suas leis sejam conhecidas. Contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. Do volume 2, perdão, segunda etapa, do volume 12 ao 24, é a coleção de material Verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Ainda é uma etapa onde se combinam os sofrimentos, a obediência, a resignação, etc., como uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. Jesus lhe disse em outubro de 1928: Agora tu deves saber que tudo o que foi manifestado em tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo o que foi feito não foram outra coisa que uma coleção de materiais para edificar, e agora é necessário organizá-los e pôr tudo em ordem. E assim como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo,
Assim não te deixarei só para colocar as coisas em ordem e fazer ver a grande edificação que por tantos anos estou preparando junto a ti. Por isso, nosso sacrifício e o trabalho não estão terminados. Devemos seguir adiante até que a obra esteja concluída. Na terceira etapa, do volume 25 ao 36, é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício de seu reino na alma. Aprender como se vive, que passa com a criatura quando mora neste reino, e, sobretudo, que se ele achega a Deus quando a alma se entrega plenamente na feliz vontade. Nos espera uma grandiosa aventura, conhecer a Deus, tratá-lo como uma familiaridade inquestionável, dar o gozo e a felicidade que anseia toda a eternidade e que somente a alma que vive na sua vontade pode dar-lhe, unido a conhecer quem somos nós e para que fomos criados, nossa finalidade. Dr. Salvador Tomasini Frias. Os volumes começaram a ser escritos no ano de 1899, por obediência imposta pelo confessor Padre Genaro de Genaro. Tem uma nota aqui no meio. Nota acrescentada pelo último confessor de Luísa, Padre Benedito Calvi. Luísa escreveu este volume ao mesmo tempo do volume posterior, que é em forma de diário. Nele, ela conta sua vida passada, sem seguir uma ordem cronológica precisa. Em 1926, completou a autobiografia com o caderno de memórias de sua infância. Segundo volume, capítulo 1. Por ordem do confessor, Luísa começa a escrever. Apesar de sentir bastante relutância, Jesus lhe assegura sua ajuda. Ele fala ao confessor, pureza no agir, fazer tudo por Jesus, a fé é Deus. O que é a fé? Dá a alma. O Criador comunica a fé de duas maneiras. Como Luísa vê Deus, toda a criação é como uma sombra dele, mas o sol o ofusca de maneira especial. Por ordem do confessor, começo a escrever o que acontece entre mim e Nosso Senhor, dia por dia, no ano de 1899, mês de fevereiro, dia 28. Confesso a verdade. Sinto uma grande repugnância. É tanto o esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo de minha alma. Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa és! Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como montes insuperáveis, e me atas à vontade de Deus e à do confessor. Mas, ó esposo santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa, senão que me introduzas em teus braços e me segures. Assim, assistida por ti, poderei dizer a verdade, só por tua glória e para confusão minha. Esta manhã, tendo o confessor celebrado a missa, recebi também a comunhão. Minha mente se encontrava num mar de confusão por causa desta obediência que me vem dada pelo confessor de escrever tudo o que passa em meu interior. Nota: Dom Genaro de Genaro foi confessor de Luísa por 24 anos, de 1899 a 1923. Em fevereiro de 1899, Dom Genaro ordenou que ela escrevesse um relato de suas experiências espirituais. De 1887 até a sua morte, em 4 de março de 1947, Luísa viveu na cama por causa de seus sofrimentos místicos. Durante todos esses anos, quase sempre, a Santa Missa foi celebrada em seu quarto pelo confessor
com a permissão do arcebispo. Assim que recebi a Jesus, comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas. Mas parecia que Jesus não dava importância a mim e não respondia a nada. Uma luz veio-me à mente e eu disse: talvez seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo seu costume. Então de todo o coração lhe disse: ah, meu bem e meu tudo, não te mostres comigo tão indiferente. Me despedaças o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha, que venha, embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo. Então Jesus mudou o aspecto e todo benigno me disse: o que temes? Não te assisti eu em outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes, e assim tu poderás manifestá-lo. Enquanto assim dizia, não sei como, vi o confessor junto a Jesus, e o Senhor lhe disse: olha, tudo o que fazes passa para o céu. Por isso, vê a pureza com a qual deves agir, pensando que todos os teus passos, palavras e obras vêm à minha presença. Esses são puros, isto é, feitos por mim. Eu sinto por isso uma alegria grandíssima, e sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos em fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. E enquanto assim dizia, parecia que os pegava as mãos e levantava-os para o céu e lhe dizia: os olhos sempre em alto, és do céu, trabalha para o céu. Enquanto via o confessor e Jesus, que assim lhe dizia, em minha mente me parecia que se assemelhava assim como quando uma pessoa deve desalojar uma casa para mudar-se a outra. O que faz? Primeiro manda todas as coisas e tudo o que ela tem, e depois vai ela. Assim nós. Primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu, e depois. Primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu, e depois, quando chegar nosso tempo, iremos nós. Oh, que formoso cortejo nos farão! Agora, enquanto via o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que devia escrever sobre a fé e o modo como Jesus me tinha falado sobre esta virtude. Enquanto pensava nisto, num instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si que me senti fora de mim mesma no céu, junto a Jesus, e disse-me estas palavras precisas: a fé é Deus. Estas duas palavras continham tanta luz, uma luz imensa, que é impossível explicá-las, mas como posso dizê-lo? A palavra fé compreendia que a fé é o próprio Deus. Nessa palavra se compreendia Deus, assim como o alimento material dá vida ao corpo, que não morra, assim a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos os olhos no Ser Supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. Se as aprende em Deus. Oh, a felicidade de uma alma que vive na fé! Seu vôo é sempre para o céu. Em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus, e eis como na tribulação a fé a eleva em Deus, e não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não se deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então, esses bens terrenos a irritam, ela os despreza e os coloca debaixo dos pés. Parece-me que uma alma que vive de fé acontece como uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas
e até reinos inteiros. E outra pessoa quer oferecer-lhe 1 centavo. Agora, o que diria aquela? Não se indignaria? Não o jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado, como são as coisas terrenas? E além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo, então ela diria: imensas riquezas gozo e possuo, e tu te atreves a me oferecer este vil centavo, tão enlameado por pouco tempo? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas. Agora vamos outra vez à ideia do alimento. O corpo, tomando o alimento, não só o sustenta, mas participa da substância do alimento que se transforma no mesmo corpo. Agora, assim, a alma que vive de fé, como a fé é o próprio Deus, a alma vem a viver do mesmo Deus, e alimentando-se do mesmo Deus, vem a participar da substância de Deus, e, participando, vem a assemelhar-se a Ele e a transformar-se com o mesmo Deus. Portanto, acontece a alma que vive de fé que santo é Deus, santa é a alma. Potente Deus, potente a alma. Sábio, forte, justo é Deus, sábio, forte, justa é a alma. E assim de todos os demais atributos de Deus. Em suma, a alma torna-se um pequeno Deus. Ó, primeiro a bem-aventurança desta alma na terra, para depois ser mais bem-aventurada no céu. Compreendi também o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas: eu te desposarei na fé. Que o Senhor, neste místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um e as do outro, e ambos se fazem donos de tudo. Mas, no nosso caso, a alma é pobre. Todo o bem é por parte do Senhor, que a torna partícipe das suas substâncias. A vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma, possuindo a fé, vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como o rei no coração e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas servindo a fé. De modo que as mesmas virtudes, sem a fé, são virtudes que não têm vida. Parece-me que Deus, em dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo. A segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como a de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol e assim por diante. Oh, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre. Oh, quão grande, quão alto e sublime é o vôo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados presos pelos caçadores, ou bem por qualquer outra insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ou bem nas alturas. Quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam à sua morada. E algum, mais prudente, toma o alimento e nem sequer o come na terra. Para estar mais seguro, o leva ao topo das árvores e lá o come. Assim, a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por temor de ser assediada, nem sequer lhes dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, e especialmente nas chagas de Jesus Cristo.
e desde dentro daquelas beatas moradas, geme, chora, reza e sofre, junto com seu esposo Jesus, sobre a condição e miséria em que se encontra o gênero humano. Enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus, o Senhor dá-lhe uma parte de suas virtudes, e a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas. Contudo, adverte que, se bem as vê suas, o possuí-las é-lhe dado, pois foram comunicadas pelo Senhor. Acontece como a uma pessoa que recebeu um dom que ela não o possuía. Agora, o que faz? Toma-o e se faz dona dele. Mas cada vez que o olha, diz para si: isto é meu, mas me foi dado por essa pessoa. Assim faz a alma, a qual o Senhor, desprendendo de si uma parte do seu ser divino, a muda em si mesmo. Agora esta alma, como abomina o pecado, mas, ao mesmo tempo, compadece as demais, roga por aquele que vê que caminha no caminho do precipício, se une com Jesus Cristo e se oferece vítima para sofrer e assim aplacar a divina justiça e para livrar as criaturas dos merecidos castigos, se for necessário, o sacrifício de sua vida. Ó, de bom grado o faria para a salvação de uma só alma. Havendo-me pedido o confessor que lhe explicasse como vejo a divindade de nosso Senhor, respondi-lhe que era impossível saber-lhe dizer algo. Mas, na noite apareceu-me o bendito Jesus e quase me repreendeu por esta minha negação, e então me fez relampejar como dois raios luminosíssimos. Com o primeiro compreendi em minha inteligência que a fé é Deus e Deus é a fé. Já tentei dizer alguma coisa sobre a fé. Agora tentarei de dizer como vejo a Deus. E este foi o segundo raio. Agora, enquanto me encontro fora de mim mesma e estando no alto dos céus, pareceu-me ver Deus dentro de uma luz. E ele mesmo aparentava também ser a luz, e nesta luz encontrava-se beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade sem limites nem confins. Assim também, no ar que respiramos, é o próprio Deus que se respira, de modo que cada um pode fazê-lo como vida própria, como de fato é. Então, nada lhe escapa e nenhuma lhe pode escapar. Esta luz parece ser toda voz, sem que fale, toda operante, enquanto sempre repousa. Encontra-se por toda parte, sem estorvar em nada. E enquanto se encontra por toda parte, tem também seu centro. Ó Deus, como és incompreensível! Vejo-te, sinto-te, és a minha vida. Restringe-te em mim, enquanto ficas sempre imenso e nada perdes de ti. No entanto, sinto-me balbuciante e me pareço não saber dizer nada. Para me poder explicar melhor, segundo a nossa linguagem humana, direi que vejo uma sombra de Deus em toda a criação, porque em tudo que foi criado lançava a sombra da sua beleza, lançava seus perfumes, lançava sua luz, como no sol, onde vejo uma sombra especial de Deus. Vejo-o como delineado neste outro, que é como rei dos planetas. Primeiro, o que é o Sol? Não é outra coisa que um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que, então, podemos compreender facilmente: o globo é Deus, os raios, os imensos atributos de Deus. Segundo, o Sol é fogo, mas ao mesmo tempo é luz e é calor, de modo que a Santíssima Trindade é prefigurada no Sol. O fogo é o Pai, a luz é o Filho, o calor é o Espírito Santo, mas um é o Sol.
E assim como não se pode dividir o fogo da luz e do calor, assim é uma a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não se pode realmente separar. E assim, como o fogo produz luz e calor ao mesmo tempo, assim não se pode conceber o fogo sem se conceber também a luz e o calor. Assim não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo. E assim, reciprocamente, têm os três o mesmo princípio eterno. Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte. Assim, Deus, com sua imensidão, penetra em todos os lugares. Porém, recordemos que isso é apenas um espectro, porque o sol não chegaria onde não pode penetrar com sua luz, mas Deus penetra onde quer que vá. Deus é Espírito puríssimo, e nós o podemos simbolizar no sol, que faz penetrar seus raios em qualquer lugar, sem que ninguém os possa tomar entre as mãos. Deus olha tudo, as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele fica sempre o que é, puro, santo, imaculado. Semelhante a Deus, é o sol que manda sua luz sobre as imundícies e fica imaculado. Expande sua luz no fogo e não se queima. Irradia sua luz no mar, nos rios e não se afoga. Dá luz a todos, fecunda tudo, dá luz a tudo com seu calor e não se empobrece de luz, nem perde nada de seu calor e ainda mais. Enquanto faz tanto bem a todos, ele de nenhum tem necessidade e fica sempre o que é, majestoso, resplandecente, sem jamais mudar-se. Oh, como se representam bem no sol as qualidades divinas! Com sua imensidão, se encontra no fogo e não arde, no mar e não se afoga, sobre nossos passos e não o pisamos. Dá a todos e não os empobrece, e não se empobrece, e de ninguém tem necessidade. Vê tudo, mas é todo olhos e não dá coisa que não sinta. Está ciente de cada fibra de nosso coração, de cada pensamento de nossa mente. E sendo Espírito puríssimo, não tem nem ouvidos, nem olhos, e aconteça o que acontecer, não muda jamais. O sol, investindo o mundo com a sua luz, não se cansa. Assim, Deus, dando vida a todos, ajudando e regendo o mundo, não se cansa. Para não gozar mais a luz do sol e seus benefícios e seus benéficos efeitos, o homem pode esconder-se, pode pôr obstáculos, mas ao sol nada lhe faz, permanece como é. O mal cairá todo sobre o homem. Assim, o pecador, com o pecado, pode afastar-se de Deus e não gozar mais de suas benéficas influências, mas a Deus nada lhe faz. Todo o mal é seu. Também a circunferência do Sol me simboliza a eternidade de Deus, que não tem nenhum princípio nem fim. A mesma luz penetrante do Sol, que ninguém pode conter com seu olho, e que, se alguém quisesse olhá-lo fixamente em pleno meio-dia, ficaria ofuscado. E se o Sol se quisesse aproximar do homem, este ficaria reduzido a cinzas. Assim, do Sol divino, nenhuma mente criada pode restringi-lo em sua pequena mente para compreendê-lo em tudo o que é. E se quisesse esforçar-se, ficaria deslumbrado e confusa. E se este sol divino quisesse fazer ostentação de todo o seu amor, fazendo-o sentir ao homem, enquanto ainda está em carne mortal, o homem seria incinerado. Portanto, Deus tem posto uma sombra de si e de suas perfeições em tudo que criou. Assim parece que o vemos e o tocamos e por ele ficamos todos continuamente.
e por ele ficamos tocados continuamente. Além disso, depois de o Senhor ter dito aquelas palavras, a fé é Deus, e eu disse-lhe, Jesus, tu amas-me? E ele acrescentou, e tu amas-me? Imediatamente disse, sim, Jesus, e sabe disso, que sem ti sinto que me falta a vida. Pois bem, Jesus acrescentou, tu me amas, eu também te amo. Portanto, amemo-nos e estejamos sempre juntos. Assim terminou por esta manhã. Agora, quem pode dizer o quanto minha mente entendeu este sol divino? Parece-me vê-lo e tocá-lo por toda parte. Aliás, sinto-me revestida por ele dentro e fora de mim, mas minha capacidade é tão pequena que, enquanto parece que compreende alguma coisa de Deus, ao vê-lo, parece que não entendi nada. Na verdade, que eu tenha estendido desproporcionalmente, que eu tenha entendido desproporcionalmente. Espero que Jesus perdoe minhas faltas.